Eu estava pensando no que Deus falou através do Marco André para nós. Eu quero fazer essa referência que é pessoal, talvez para entender, né? Nós vimos uma primeira canção e agora vimos essa canção. Te damos tudo que já é teu. Que coisa confusa. Mas não é dele já? Eu me lembro que eu não lembro exatamente a idade que eu tinha, talvez 3 anos. Minha mãe havia me dado uma poesia para eu declamar na igreja. E essa poesia falava justamente isto, que o que eu tinha de mais precioso, eu dava ao meu Senhor bondoso. É mais ou menos isso, eu não vou falar toda a poesia, né? Mas dizia, como mais precioso era o meu coração, dou ele todo ao Senhor. Quando nós falamos de no ringue, quando nós falamos de contracultura, quando nós falamos de não sou religioso, quando nós falamos de entregar a vida a Jesus, não tem a ver com dar presentes legais para o Papai do Céu. Vou te dizer uma coisa, talvez ele não tenha aval para me dar o direito de falar, mas eu tenho que dizer isso para você. Estas coisas ele não quer receber. Se o teu coração não vem com as coisas que você dá, não precisa dar nada. Ele não quer nada, a não ser o seu coração. E o seu coração é o centro da sua vontade, dos seus desejos, dos seus sonhos, do que você é. Quando nós pensamos em estar no ringue e lutar, você vai ter que pensar e considerar sacrifícios. Inevitavelmente você vai ter que apresentar sacrifícios. Eu gosto muito de lembrar do apóstolo Paulo, quando ele clama à igreja de Roma: rogo-vos, pois, irmãos, que apresenteis os vossos corpos por sacrifício santo e agradável a Deus. Eu estava me lembrando do Coliseu Romano e de quantos cristãos, e até a narrativa de alguns textos da história da igreja, de alguns cristãos dando a sua vida aos leões, como trigo, para serem consagrados a Deus. Hoje Deus não quer que você entre numa arena e seja devorado por um leão. Ele quer só o teu coração. Só o teu coração. E qualquer outra coisa, deixa eu dizer isso para você com todas as letras. Não precisa dar e nem precisa procurar. Ou você dá o seu coração, ou você não tem uma relação com Ele. O que Ele quer de você é o seu coração. Isto porque é interessante a gente pensar nessas coisas, porque na verdade Ele está pedindo o que Ele já deu. Deu é tudo, como nós cantamos aqui, mas o coração dele Ele já deu. Ele deu o coração dele, deu o filho dele, deu o espírito dele, deu uma história, proveu salvação, Ele deu tudo por mim e por você. Então, sabe, aquelas coisas que te separam de Deus, que levam você por caminhos de pecados, que te levam por caminhos da sua vontade, do seu acho, do seu pensamento, são totalmente contrários ao desejo dele, porque ele não quer isso de você. Só, né, as outras coisas. Você diz: Senhor, eu vou domingo na igreja. Olha, para um pastor dizer isso é meio estranho, mas eu vou dizer uma coisa para você. Quem disse para você que ele quer isso de você? Eu quero isso dele. Você deveria querer isso dele. Porque estar aqui não é um privilégio para ele, é um privilégio para nós. Nós é que somos agraciados em estar na presença dele. Ou você acha que você faz uma diferença tremenda na presença dele? Ele é que faz a diferença. E aí eu estava me lembrando de ontem, quando o Tom foi ontem assim de uma preciosidade. Quem esteve aqui pôde receber. Eu me lembro de algum tempo que eu não vi uma coisa tão impressionante da presença de Deus, de ministração da parte de Deus. Não tinha desempenho, não era uma apresentação, era Deus ministrando através dele, o coração dele mesmo, usando a nossa vida para isso. E depois
estão derramando palavras sobre nós para entendermos algumas coisas. E eu me lembro que esses dias eu falei sobre isso, sabe? Que legal o louvor hoje, não é? Que legal a dança, que legal a Sofia falando, que legal a Esther ministrando a ceia. Gente, nós não viemos aqui por causa disso, não. Amo tudo isso, mas nós não viemos aqui por causa disso. O único motivo de estarmos aqui é Ele. Se não é esse motivo, você tem toda a liberdade de sair agora, porque o motivo é Ele. Ele é a razão. Ele é o motivo. Ele é toda a significância da nossa existência. E a nossa existência nesse sentido, né, lembrando lá do ringue, então eu vou entrar na série. Hoje, nessa semana, nós falamos sobre nossa luta. E quem está no ringue precisa saber que está em luta constante. Eu sei que Esther, a Nana vão tomar algumas outras direções, mas eu queria muito falar da coisa muito pessoal, da nossa luta pessoal diária. Como é que a gente enfrenta os reveses que são inevitáveis, para todos nós, sem exceção. Talvez você pense, pastor é o pastor, né? Ele deve ficar orando o dia inteiro, lendo a Bíblia, e Deus fala com ele o tempo todo, ele tem até que desligar um pouco a voz de Deus, porque Deus fala demais. Sou gente como você, cara. É uma luta. Uma luta diária isso tudo, né? Como a Esther falou sobre o plano de leitura, não é um problema só para hoje, pastor Esther, a Estherzinha, ou a Teia minha, adorou, que viu o pai e tal, meu pai é pastor, mas eu tenho as mesmas lutas que ela tem, que você tem, que todos nós temos. Que pede de mim e de você algumas atitudes. Eu queria falar sobre essas atitudes necessárias, olhando para um exemplo de uma pessoa que pode nos inspirar. E é legal olhar para esse cara, porque eu olho para ele e falo, era semelhante a mim, que bom. Então eu tenho muita esperança, né? Eu quero falar com você sobre Jacó. Mas antes eu quero dar 2 dicas de livros bem interessantes sobre isso que eu vou falar. Eles não vão falar necessariamente o que eu vou falar, mas vão trazer inspiração para nós. Um livro, eu estava falando com o Raul, quem olha assim não tem aparência nem formosura, mas, meu Deus do céu, quanto conteúdo em tão pouco espaço. A Oração de Jabes, de Bruce Wilkinson, talvez um dos livros mais interessantes que eu vi na minha vida. O que o Wilkinson trouxe aqui, eu não tinha visto diretamente no texto, é inspirador. A Oração de Jabes, vale a pena você adquirir. O outro, tremendo também, Ego no Altar, do Craig Groeschel. Transforme-se em quem Deus diz que você é. Não naquilo que você quer ser, mas naquilo que Ele diz que você é. Né? Então vale a pena você adquirir esse livro, depois você procura lá na livraria, está à disposição. Então eu quero ler com você o texto de Gênesis, no capítulo 32, 22 a 31. A leitura é um pouco longa, mas a mensagem eu creio que vai ser mais condensada. Então venha comigo para Gênesis 22, aliás 32, de 22 a 31. É uma faceta da história de Jacó, você lembra? Toda a história dele, ele nasce lá segurando o calcanhar do seu irmão, ele nasce primeiro e Esaú vai nascer primeiro, é o primogênito, mas Jacó vem pegando no calcanhar dele, e vai pegar no calcanhar dele a vida inteira, até que um momento lá, ele vende a primogenitura, Esaú vende, troca com Jacó, por causa de um prato de lentilhas. Eu quero contar tudo isso para você lembrar todo o contexto do que está acontecendo aqui. E por causa disso, o pai dele não pode abençoar Esaú, não tem mais bênção para Esaú, porque deu tudo para Jacó. Aí planeja uma forma de Jacó fugir dali, para que ele não seja acabado pelo irmão dele. E ele foge, vai para uma terra distante, parentes dele, lá ele se casa, começa a trabalhar na casa do seu sogro. E, aliás, antes, no caminho para a casa do seu sogro, ele tem um encontro com Deus. O cara que era um enganador, usurpador, que enganou o irmão dele, fez coisa arada com o irmão, encontra-se com Deus. A gente pensa, ele não merecia isso, nem eu, nem você, né? Mas houve uma escada de Jacó na minha vida, e certamente houve uma escada de Jacó na sua vida.
Um lugar e uma hora onde os anjos subiam e desciam. E você pode dizer, este lugar é Betel, é casa de Deus. Deus está aqui. Houve esse encontro, ele vai para a casa do sogro, trabalha e tal. Agora ele está voltando para encontrar o irmão dele, que ele queria pedir perdão e reatar o relacionamento com o irmão. Agora ele tem uma grande família. E é exatamente nesse momento da volta dele, que é outra vez um encontro com Deus, acontecem algumas coisas ali que eu creio que se identificam comigo e com você simbolicamente. São lutas, ele vai lutar ali, que eu e você vamos ter, ou que temos todos os dias, e que precisamos vencer. Jacó precisava vencer. Ele precisava prevalecer sobre ele mesmo. E o grande problema, eu tenho falado isso com você, acho que o maior problema da minha vida, de verdade, se chama Evaldo. Esse é um problema sério, difícil de tratar, complicado. Só a graça de Jesus mesmo para transformar e mudar. Eu creio que era a situação de Jacó e é a nossa situação. Então veja o que o texto diz. Naquela mesma noite, Jacó se levantou, tomou suas 2 mulheres, suas 2 servas, seus 11 filhos e transpôs o val de Jaboque. Reuniu todos e fez com que passassem um ribeiro. Também fez passar tudo o que lhe pertencia. Jacó ficou sozinho e um homem lutava com ele até o romper do dia. Vendo este que não podia com Jacó, tocou-lhe na articulação da coxa, de modo que a junta da coxa de Jacó se deslocou na luta com o homem. Então o homem disse, deixe-me ir, pois já rompeu o dia. Jacó respondeu, não o deixarei ir, se você não me abençoar. Então o homem perguntou, como você se chama? Ele respondeu, Jacó. Então disse, seu nome não será mais Jacó, e sim Israel, porque você lutou com Deus e com os homens e prevaleceu. Jacó disse, por favor, diga-me como você se chama. Ele respondeu, por que você pergunta pelo meu nome? E o abençoou ali. Jacó deu àquele lugar o nome de Peniel, pois disse, vi Deus face a face e a minha vida foi salva. Nasceu-lhe o sol quando ele atravessava Peniel e mancava por causa da coxa. Pai, fala conosco, Senhor, fala além do texto, fala além do pregador. Converte o nosso coração ao Senhor. Nós que somos os teus soldados, nos ensina a lutar, em primeiro lugar, Senhor, contra nós mesmos. Para que de verdade nós possamos ser mais que vencedores. Faz-nos enxergar-nos a nós mesmos, ó Pai, como somos. Assim como o Senhor fez que Jacó pudesse se autoavaliar, se enxergar, se ver no espelho. Revela-nos quem somos, Senhor, para que o Senhor possa revelar quem o Senhor deseja que sejamos. Nós pedimos isto, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Eu creio que muitos de nós estão em lutas emocionais, financeiras, familiares, profissionais, as mais diversas inquietações da alma, que nos levam a uma estagnação, a um parar, a um cessar até da nossa própria esperança e expectativa diante de lutas que a gente considera elas homéricas, tão grandes que eu não posso transpor, são muito terríveis. Alguns eu já vi até na igreja dizendo, pastor, eu vou largar tudo porque eu não aguento mais. Sabe, eu quero lembrar você e não fazê-lo esquecer de que nós estamos num ringue, nós estamos numa luta e você tem que lutar. Se você quer ser um vencedor, você precisa se associar ao Senhor. Esse encontro de Jacó é muito interessante e muito paradigmático. Para os comentaristas bíblicos, até judeus, esse texto traz uma coisa muito estranha. Porque o texto não vai a detalhes, mas Jacó encontra um homem. Depois o texto diz que ele é claramente um anjo.
E ele desejava ser abençoado por toda a história terrível que ele teve até ali. Então ele luta com esse ser que ele percebe é alguém sobrenatural, é alguém muito tremendo, e que poderia transformar e abençoar a vida dele. Eu estou contando isso porque eu preciso falar isso para você na dimensão do que pode ser esse texto. A tratativa de anjo do Senhor no Antigo Testamento sempre vai encontrar uma teofania. O que é uma teofania? Uma manifestação visível de Deus. O que nós concluímos quase que sempre é que esse anjo do Senhor não é outro. Se ele é uma manifestação visível de Deus, só existe uma manifestação visível de Deus. Na nova aliança, essa manifestação visível de Deus se encarnou. Mas na antiga aliança ele sempre existiu, você lembra? Ele sempre existiu. Sempre existiu. Ele é antes de todas as coisas e todas as coisas foram feitas por ele. É um mistério isto. Mas nos leva a pensar e a imaginar que provavelmente nós estamos tratando do próprio Senhor Jesus, o Cristo, o Filho de Deus, que preparava caminho para a sua vinda. E quando nós pensamos nisto, nós pensamos que Jacó teve auxílio. E é aqui que eu quero entrar na luta de Jacó com você. Ele teve auxílio. Aleluia. Alguém o visitou. Não sei se você pegou a dimensão disso tudo. Alguém o visitou. Nós não fomos visitados, nós somos habitação. Qual o dia que ele te deixa? Qual o dia que ele te abandonou? Qual o dia que a provisão dele não estava disponível para você? Conta para mim. Eu me lembro de cenas da minha vida marcantes. Eu me lembro que quando fui operado do coração, eu imaginava antes que eu estaria só, que eu estaria isso, aquilo, outro e tal. Era uma situação há tantos anos atrás realmente paradigmática, difícil. Era provável que eu não voltasse. Era uma luta. Meu pai e minha mãe não poderiam estar ali. Era o que eu mais desejava. Mas meu pai me fazia lembrar disto. O pai, de fato, nunca me deixaria. Era uma luta que eu não lutaria sozinho se eu desejasse. Mas eu precisaria abrir mão de alguns instrumentos meus, de alguns conceitos meramente humanos do Evaldo, para simplesmente lançar-se nos braços daquele que pode lutar por mim e comigo. E que pode adestrar a minha mão para a batalha de tal forma que nele eu possa me tornar vencedor. É sobre isso que a história conta aqui, desse encontro junto às margens de um ribeiro, uma luta com um anjo, uma luta com Deus, e que alcançou êxito. Esse momento é um extrato da vida de Jacó, um fascículo da vida de Jacó, que vai nos falar muitas coisas. E o que a gente pode aprender olhando para essa experiência de Jacó? A primeira coisa que eu vejo é que Jacó teve uma luta de renúncia. E todos nós precisamos passar por isso, mas veja o que diz o texto: reuniu todos e fez com que todos passassem um ribeiro. Quem todos? Sua família e todos os seus bens. Ele já havia se tornado um homem rico, mas toda a família dele e toda a riqueza dele passou o val, e ele ficou só. Ele fez passar tudo o que lhe pertencia, e ele ficou só. E um homem lutava com ele até o romper do dia. Eu quero dizer uma coisa para você, como na vida de Jacó: se você não estiver disposto a renunciar para lutar, você não vai encontrar a bênção de Deus na sua vida. A vida com Deus é uma luta diária. Agora, a coisa mais tremenda é a presença dele conosco.
para nos auxiliar em meio a essas lutas. Você está falando, pastor, mas, poxa vida, o incrédulo, ele então não precisa desse adestramento? Ele não precisa, ele não tem esse adestramento. E ele não pode fazer qualquer coisa, ele vai apanhar sem saber o tempo todo, ele vai sofrer e ele não sabe nem de onde que veio o soco. Agora, eu e você temos adestrado as nossas mãos para a batalha. É a promessa de Deus. Ele luta as nossas lutas. Ele vem ao nosso encontro, e é sobre isso que o texto está falando. Mas, para que isso aconteça, é necessário abandonar o que temos, o que somos. Quem quiser vir após mim, não faça a sua inscrição na Siloé, vai para o Start ou para o Restart, e aí você vai se batizar e então você está me seguindo. Conversa furada. Todo respeito, queridos. Legal, bacana para a nossa estrutura, é uma coisa maravilhosa. Mas não é isso que te faz ter o auxílio do alto. O auxílio do alto tem a ver com você negar a si mesmo. Eu, como Evaldo, negar a mim mesmo, negar as minhas forças, as minhas vontades, negar a minha família, negar os meus bens. Ele é o primeiro lugar, não me interessa qualquer outro sentimento que eu possa ter. Eu não dependo emocionalmente nem dos meus bens, nem dos meus familiares, nem da igreja, nem dos irmãos. Agora eu quero falar uma coisa bem grave para você nesse sentido. As minhas emoções, a minha saúde mental, a minha saúde espiritual absolutamente não depende de qualquer outra referência. A minha vida está descansada nele. Ele é o meu refúgio, ele é o meu amparo, ele é o meu seguro, ele é a minha segurança, ele é o meu auxílio em meio à tormenta, em meio às lutas, ele é o amparo. E enquanto eu e você não entendemos isso, nós queremos estar nos agarrando às coisas. Imagine se Deus me tira um filho, se Deus tira a minha esposa, se Ele tira os meus bens, como eu vou ficar? Como Jó. Antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora depois que eu perdi tudo, aí eu vi que tudo que eu tinha era nada. E Tu, Senhor, é tudo para mim. Percebe? Essa é a situação de Jó. Porque ele confiava, a família dele saía lá para louvar, para cantar com o povo dele, e jantares com a família, tudo muito bacana. De repente saiu tudo da história dele. A luta, queridos, no ringue, só acontece quando você está na dependência do Senhor. Aí as outras coisas vos serão acrescentadas. Ele vai dar família e segurança. Não é uma coisa doida, doentia, enferma psicologicamente. É algo saudável. Você ama sua esposa ama você, você cria filhos, e você gera netos, e aí você ama o que você está servindo, a forma como você trabalha, porque Deus abençoa, vai fazendo prosperar, no meio de um monte de lutas. Ontem eu estava conversando com o Tom, e ele estava me perguntando, ele e o Herbert, sobre a minha história, as coisas que a gente passou. Quem conhece sabe disso. Teve luta pra caramba, E alguns não tem nem metade, não sabe nem um décimo das lutas. Porque como seu pastor, a ideia do Senhor era preservar você para que as coisas pudessem ser, o chão pudesse ser feito para a realidade que a gente vive hoje. Mas tinha que renunciar. Tinha que renunciar. E não é diferente com você como foi com Jacó. Por vezes Deus quer nos colocar a sós, queridos. Não se esqueça disso. Jacó ficou sozinho. Moisés ficou no monte, sozinho. Jó ficou sozinho. Jesus ficou sozinho no Getsemane. Por que você acha que vai ser diferente com você? Se nós formos identificados com Jesus, é um privilégio, uma honra para nós. Não é assim que Pedro falou? Então considere isso na sua vida. Considere. O que Deus quer que você renuncie, porque Deus quer. Pastor, Deus quer. Tudo aquilo que se coloca entre você e Ele quer que você renuncie. Porque você não deve ter outro Deus
entre você e Ele. Ele é Deus. A sua esposa não é Deus, o seu esposo não é Deus, o seu filho não é Deus, a sua filha não é Deus, a sua casa não é Deus, a sua profissão não é Deus, a sua igreja não é Deus. Deus é Deus. E nós precisamos então renunciar a nós mesmos para encontrarmos-nos nele. Em segundo lugar, eu vejo uma luta do toque. Versículo 25, vendo este que não podia com Jacó, tocou-lhe na articulação da coxa, de modo que a junta da coxa de Jacó se deslocou na luta contra o homem. Os judeus até hoje reverenciam essa situação em relação às pessoas. E é interessante que ele saiu mancando dali, ele saiu marcado. Nunca mais alguém esqueceria de Jacó. Por que você está mancando, Jacó? Porque eu encontrei Deus em Peniel. Quando nós encontramos Deus, algumas marcas são reais em nós, não é? Numa luta, há certas áreas em nós com Deus, ou no encontro com Ele, que são tocadas e nós ficamos vulneráveis, suscetíveis a Deus. Rendidos a Deus, totalmente vulneráveis à ação dele na nossa história. Jacó foi tocado na articulação da coxa e a junta foi deslocada. E esse foi para Jacó um sinal permanente do momento de transformação em sua vida. Eu me lembro de situações na minha vida também quando eu me converti, houve marcas. Eu já partilhei um pouco aqui com vocês, talvez você não tenha a dimensão disso, mas a primeira coisa que Deus me pediu é: eu quero o fim dos seus relacionamentos de amizade. Esses amigos para você não servem. Puxa, Senhor, mas eu vou evangelizar eles. Você não tem condição nem de cuidar de você. Quando você estiver maduro, quando você crescer, aí você vai poder fazer isso. Eu sabia, a gente luta com Deus, eu lutava com Deus, tentando argumentar e dizer um monte de coisa, mas são os meus amigos, quanto tempo que eu ando com eles, mas eles te influenciam, Evaldo, de forma terrível. Você precisa crescer, e não vai ser com eles que você vai crescer. Então, você quer que eles sejam salvos? Ore por eles. E eu vou providenciar de alguma forma. Você crê em mim? Confie em mim. Estou partilhando com vocês uma experiência que hoje eu conto tranquilamente, né? Mas na minha adolescência isso foi o fim da vida. Não vou poder mais andar com eles, não vou. E eu deixei. Eu me lembro dos nomes deles até hoje. Deus nunca mais me deu a oportunidade de vê-los. Eu não estou falando isso com lamento, não. Eu estou falando isso como um testemunho a você. Há renúncias que você precisa fazer e há toques que Deus vai fazer em você e que vão marcar a sua história. Vão marcar você para sempre. Isaías foi tocado nos lábios, Jó foi tocado na família, nos bens, Saulo foi tocado nos olhos, Natanael foi tocado no orgulho. Deus toca a nossa vida, queridos. Não só no sentido de bênção, de senti uma presença tão tremenda, mas Ele toca também para nos corrigir, para nos levar para mais perto dEle. Deus quer nos tocar. Qual é a área na sua vida que Ele precisa tocar hoje? Onde você precisa receber o toque do Senhor? Isso porque às vezes você está sendo só mais um crente, como um Jacó da vida que brigou com Esaú e tal, mas ele não tinha um verdadeiro compromisso com Deus. Peniel é o lugar de luta, onde ele vai deixar ele mesmo para seguir a Deus. Você vai ver isso à frente. Porque, além de um local de renúncia, um local de toque, é um local, uma luta da persistência. Versículo 26. Então o homem disse: deixa-me ir, pois já rompeu o dia. Jacó respondeu: não deixarei ir, se você não me abençoar. Deve ser muito engraçado um negócio desse, né? Ele lutando... E o cara querendo se desvencilhar dele, não queria continuar aquilo, e ele queria insistir na luta. E o cara diz: deixa-me ir. Isso aqui deve ser alguma coisa até irônica. É verdade que ele poderia ter ido, mas ele estava tratando com Jacó. Eu creio que muitas vezes Deus vem para situações assim, em que eu e você vamos buscar a Ele, e Ele está querendo ir embora, de forma não real,
mas mais para tratar você. E você está lutando, Deus não me abandona, Senhor, eu vou mudar, eu vou me transformar, eu vou deixar o pecado, eu vou abandonar estas coisas, eu vou renunciar a isso, toca a minha vida, muda a minha história. Mas você tem que lutar, você não pode largar o ringue, você não pode largar a luta, você não pode abandonar o enfrentamento. E aí eu vi até pessoas na comunidade mesmo que deixaram o enfrentamento, e é um enfrentamento tão simples, tão boçal, né? De vir para uma celebração, ouvir uma coisa, não gostei do que o pastor falou, não volto mais nesse lugar. Meu Deus do céu, cara. Imagine se o Espírito Santo fosse tratar com você mesmo no nível que ele deveria tratar. Estou falando com você porque é comigo também. Deus me livre de fazer isso. Eu prefiro ouvir do humano, eu prefiro ouvir de irmãos ministrando, do que o Espírito Santo vir e falar, Evaldo, deu. Porque aí é final para a minha vida e eu não tenho como fazer. Deus valoriza pessoas que permanecem, pessoas que prevalecem, perseveram. Você se lembra da mulher cananeia? Ela queria pedir ajuda para Jesus quanto à sua filha. Ele respondeu, não é certo tirar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos? Até para pensar, como que Jesus fala um negócio desse? Mas a mulher não ficou indignada, eu ficaria e ela não. Ela disse, sim, Senhor, mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Mais uma vez Jesus testou. Era luta, está no ringue. Você quer mesmo? Quero, Jesus. Quero. E então Jesus vai dizer, eu nunca vi fé como esta. Ela era uma mulher cananeia. Jesus disse que não havia visto fé como ela. A parábola da viúva e do juiz iníquo, ela não sai do pé dele até que ele a atenda. A parábola quer mostrar para mim e para você que eu e você precisamos ser perseverantes, não só na luta contra o mundo, a carne e o diabo, mas na nossa luta com Deus. Jesus, no Sermão do Monte, declara, peçam e lhes será dado, busquem e encontrarão, batam e a porta lhes será aberta. Eu me lembro de situações da minha vida, e eu até partilhei, já preguei sobre isto. Um dia ela resolve que vai pedir alguma coisa para Deus, então você, porque eu vou pedir e tal. Aconteceu isso comigo algumas vezes. Eu pedi que isso e aquilo, e Senhor, faz a obra e tal e tal. No outro dia eu ia pedir também para Deus, falar com Deus, só que eu não me lembrava mais aquilo que eu pedi no dia anterior. Então vamos ver, peço outra coisa, Então você coloca outra coisa e tal. Mas se nem eu sou convicto do que eu quero em Deus, por que você acha que Deus vai te responder? Ele está à busca de pessoas que sejam perseverantes, que permaneçam. Não saio daqui, Senhor, enquanto o Senhor não me abençoar. Já tocou a coxa, já lutou com ele, não saio. Enquanto o Senhor não me abençoar, eu não saio daqui. Eu quero a tua bênção, Senhor, para a minha vida. Então é uma luta da renúncia, do toque, da persistência, mas é uma luta da transparência. Isso porque, como eu tenho dito para você, a coisa da religiosidade, da superficialidade, não dá no relacionamento com Deus. Se você está nesse nível, saiba que o seu relacionamento não é com Deus, é com qualquer coisa, com a parede, com o teto, qualquer coisa, menos com Deus. Quando nós estamos falando de Deus, nós estamos falando de alguém que conhece as nossas intenções. Não é que ele conhece o seu pensamento, ele conhece o seu pensamento antes de ser pensamento. Uau! Então você está querendo esconder o que dele? Eu olho para Jacó, olha só. Esse anjo só pode ser semelhante a Jesus mesmo, Como você se chama? Eu sei que você olha para o que eu estou falando aqui, muitos de vocês, e não entendem o que quer dizer isso aqui. Ele respondeu Jacó. Eu acho que você sabe que todo judeu, hebreu, já naquele tempo, na cultura deles, uma criança que nascia recebia o nome de um evento, de uma situação que identificava ela. E o nome de Jacó, era usurpador, enganador. Então, toda vez que alguém se dirigia a Jacó, ele estava, ô enganador, chega aqui. Você já teve um amigo que se chamava enganador?
Você não queria nem ter esse amigo, né? Tá doido, o cara já tem o nome de enganador, não quero nem conhecer mais. Mas Jacó era o enganador. E quando o anjo diz para ele, qual é o teu nome? Ele podia tentar florear, fazer outro assunto, tal, mas ele abriu o coração dele para declarar quem ele era. Eu sou o enganador. Confronto com a sua própria identidade, o seu caráter, quem ele é. A resposta de Jacó aqui é uma confissão de pecados. Eu sou o enganador. Ser transparente é dizer a Deus quem nós somos. Mas Ele sabe, pastor, mas Ele quer ouvir da tua boca. Uma das coisas incríveis que eu tenho visto com o Senhor é isso. Ele sabe tudo que eu sou, mas Ele gosta de ouvir da minha boca. Até porque, se você conecta isso com 1 João 9 e olha para a experiência de Jacó, você vai ver que a declaração do quem eu sou é o caminho da minha libertação, é o caminho da minha cura, é o caminho do perdão de Deus para mim, é o caminho da minha transformação, da minha mudança. Porque quando eu reconheço quem eu sou, começa a tratativa para eu não ser mais o que eu sou. Mas para isso eu preciso dizer, sim, eu sou. Muda, Senhor, o meu coração. Não adianta eu querer enfeitar para os meus irmãos, para os meus amigos, para os meus parentes, para os meus familiares, que eu sou. Não, eu não sou. Eu queria ser, mas não sou. Eu sou isso que o Senhor está vendo. E quando eu declaro eu sou isso, eu quero dizer para você com todas as letras, começou a cura. Começou a mudança, começou o perdão. Mas é necessário esta transparência. Eu estou falando isso, eu sei que alguns de vocês também, mas por que o pastor está falando isso? Deixa eu ser bem claro com você. Porque nós somos uma geração hipócrita. Se você olha para um Facebook, que é retrato da nossa geração, um Instagram, que é retrato da nossa geração, você vai ver. Nós somos hipócritas. Nós mostramos o que não somos. Tudo maquiado, tudo bonitinho, uma beleza, Photoshop, é aquilo ali. Aí quando você vê, meu Deus do céu, eu pensei que... E isso é um retrato do interior. Você vê a fachada, mas toda essa ação, ela é a expressão do nosso interior, sepulcro caiado. Porque quem não tem problemas nesse sentido, não tem problema de querer se expor, nem quer se expor. Não tem problema nenhum, não preciso me expor. Eu já me expus ao meu Senhor me conhece, está bom demais. Estou dizendo para você que você não precisa postar nada, mas entenda o que eu quero dizer para você. Então, é necessário uma transparência, passa pela transparência. O que agrada a Deus, e aí a gente ouviu aqui ainda, eu acho que foi o Marco André que falou, o que agrada a Deus é um coração humilde, um coração quebrantado, contrito, esse Ele não despreza. E eu e você precisamos trazer esse coração até Ele. E por fim, além de uma luta da renúncia, do toque, da persistência, da transparência, é uma luta da conquista. Ele vai conquistar. Olha o que o anjo vai declarar, versículos 28 a 29. Seu nome não será mais enganador, e sim Israel, pois você lutou com Deus e com os homens e prevaleceu. Jacó disse, por favor, diga-me como você se chama. Ele respondeu, por que você pergunta pelo meu nome? E o abençoou ali. A não declaração desse nome também é bastante indicativa de quem deve ser a pessoa. Um nome que está sobre todo nome, que pode nomear, pode nos dar um novo nome. Pode mudar a nossa identidade, mudar a nossa história. Ele recebeu graça de um novo nome, Israel, aquele que luta com Deus, ou príncipe que prevalece com Deus. Para mudar a nossa identidade, só Deus pode fazer. Eu conheço muitos dos irmãos aqui
que eu tive o privilégio de conhecer antes de conhecerem a Jesus. Você tinha uma outra identidade. Como eu tive também. E alguns de nós conhecem alguns desses que tinham outra identidade. Que coisa linda Deus fez. Estava me lembrando da Sabrina, minha sobrinha. Quando ela tinha outra identidade. Como Ele mudou. Uma mulher digna, uma mulher de Deus, uma ministra do Senhor, uma bênção. Mas havia outra identidade. Morreu. Foi luta. E eu acompanhei. Foi luta terrível, feinha. E a maior luta, eu vejo nela, como foi em mim também, não foi contra o diabo, a carne e o mundo, foi contra ela mesma. É isso. Mas quando a gente entra nesse ringue, quando a gente percebe isso, nós somos abençoados como Jacó. Ele muda o nosso destino e a nossa história, e nós nos tornamos outras pessoas. Já não sou mais eu quem vive. É Ele mesmo quem vive em mim. E conforme a sua promessa, não só vive em mim, mas vai me transformar completamente nele, para a glória dele mesmo, como a sua intenção para mim. Qual é o seu nome? Qual é o seu nome? Crente frio? Crente mentiroso? Crente religioso? Crente farsante? Qual é o teu nome? Crente superficial? Qual é o teu nome? Aqueles que vão experimentar a glória do que Jacó experimentou são pessoas que lutam com Deus. E eu digo para você, essa é a luta mais difícil. Contra o diabo ficou fácil. Ele em você ficou fácil. Contra a carne é complicadíssimo. Contra o mundo, dá conta. Mas contra você, contra ele, só a graça dele mesmo para vencermos. Como Jacó, eu e você somos desafiados a lutar diante de Deus até que Ele nos abençoe. Deus espera a mesma disposição de sua parte. Não deixarei ir, Senhor, até que você me abençoe. Eu não sei qual é a sua luta, mas ela tem que carregar renúncia, toque, persistência, transparência, para que haja conquista. O ápice é a conquista, mas ela pede as coisas anteriores. Quando a gente entra nesse lugar, o que as pessoas vão pensar de mim não faz muita diferença. É muito legal isso. É uma cura. Alguns de vocês talvez não estejam experimentando isso, mas o que os outros vão pensar de mim não interessa. A minha reputação não interessa. Porque eu sei em quem tenho crido. E estou certo que é poderoso para guardar o meu tesouro até aquele dia. Eu posso confiar nele. Lutei com ele. E fui abençoado. Esse é o caminho do cristão. Você está no ringue. Não fique deprimido pensando, mas pastor, e os ímpios? Os ímpios nunca saíram do ringue, queridos. Talvez você não esteja vendo, eu quero lembrar você a palavra de Deus a Davi. Como que faz, Senhor? Olha só os ímpios prosperando e eu aqui te servindo. Davi, você não conhece o teu fim nem o fim dele. Você não conhece a sua história. Essa é a palavra de Deus para mim e para você nesta manhã. Não saia do ringue. Não deixe de lutar com Deus e consigo mesmo. Esse é o caminho da conquista, esse é o caminho de nos tornarmos os soldados para o exército do Senhor. Os soldados que vão fazer a diferença. Amém? Eu quero orar com você.
Pai, quebranta o nosso coração e nos leva para esse lugar de vitória, esse lugar de conquista. Eu clamo, creio que meus irmãos comigo, Senhor, nós estamos como Jacó. Por favor, Senhor, não saia de perto de mim, de forma alguma. A tua presença é a tua bênção na minha vida. Estar ao teu lado é tudo que eu preciso, é tudo que precisamos. Senhor, trabalha essa verdade, essa realidade no coração de cada um de nós. Nós te pedimos, Senhor, em nome de Jesus.